Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Fabiana. Muito bem, retomando então a sessão da manhã do dia 10 de novembro, vamos ao item 2 da pauta, conselheiro Daniel, recorrente à Avenida 339, Comércio de Vidros Limitada. Bom dia a todos. Presidente, eu vou tentar resumir aqui um pouco a parte de relatório, até porque o recurso ele repete os mesmos argumentos de impugnação, não traz novidade nenhuma, e são alguns fundamentos mais ou menos genéricos que a gente já conhece. Aqui nesse caso a empresa foi excluída do Simples, tá, por omissão de receitas. Essa exclusão do Simples não foi impugnada, tá, então foi mantida, não é objeto de discussão aqui, apesar de que na manifestação de recurso o contribuinte traz alguns argumentos contra a exclusão, que não são objeto da análise aqui. Tá. Aí, com base depois da exclusão, né, foi feito um lançamento, foi intimado para ele apresentar o tipo de tributação que ele queria ser submetido, o contribuinte não escolheu, e foi feito um arbitramento, levando em consideração os depósitos de origem não comprovada. Tá. Aplicou-se ainda uma multa qualificada de 150%, eu vou expor as razões mais na frente, e também responsabilidade solidária entre os senhores Antônio Miguel Zúñiga Mendes, Flávio Reis e a senhora Laudiceia de Macedo Rosa Reis. A impugnação foi assinada em conjunto pelos três, tá, e pela empresa. Basicamente questiona a utilização de extrato bancário para fins de lançamento, diz que o fato gerador não ocorreu, traz algumas jurisprudências e bate muito mais na questão da qualificação da multa e da responsabilidade solidária, tá? Que me parece ser muito bem esclarecidos no TVF, e vou explicar mais na frente. A DRJ não deu provimento ao recurso no mérito e apenas afastou a responsabilidade solidária da senhora Laudiceia de Macedo Rosa Reis, que é a esposa de um deles e que era uma das sócias da empresa. Tá? Isso não é objeto, portanto, vamos ver aqui do recurso de ofício. Quanto aos valores depositados, efetivamente, ele não questiona nada no mérito, só a questão da utilização do extrato bancário para fins de justificativa de lançamento. Né? Então, ele não justifica os valores, não traz nenhuma comprovação desses depósitos, o que tributou, a origem deles, absolutamente nada. Tá? Quanto à questão do recolhimento do Simples, também que foi um pedido dele, ou seja, fosse abatido, a DRJ só identificou um valor de 2.200 pagos na sistemática do Simples e efetivamente abateu. Então também teve provimento parcial quanto a esse ponto aqui também. Ele oferiu receitas de aproximadamente 366 mil e declarou tão somente 56 mil. Esse é o relatório do essencial, presidente. Eu estou aqui já me antecipando um pouco no voto, eu vou seguir aqui para poupar vocês aqui de uma repetição muito grande. Vou citar alguns pontos do voto, são importantes, e mais na frente eu justifico a manutenção, porque eu estou mantendo a decisão da DRJ pelos seus próprios fundamentos, já que não tem nenhum argumento novo. Tá? E aí trago alguns pontos que eu deixei marcados na decisão da DRJ, que eu acho que são relevantes para entender. Primeiro entra naquela questão do indício, né, da prova, dizendo que o fato de elevadas importâncias terem sido depositadas em instituição bancária pode ser indício de materialização da hipótese fato gerador. Aí traz a fundamentação do artigo 42, né, da 9430, dizendo que a falta de documentação idônea para justificar aquela movimentação, aquele depósito, é fundamento para o lançamento. Ele foi intimado para justificar também. No caso em apreço, conforme o TVF, ainda que intimado para justificar a origem de diversos valores creditados nas contas bancárias, o interessado não logrou êxito em comprová-la, restando assim configurada a presunção de omissão de receita. Na fase impugnatória, os argumentos apresentados, assim como jurisprudência, estão todos embasados na súmula 182 do extinto TFR, que não tem mais aplicação a partir da Lei 9430, né? Que ele fala que aquela súmula extinta e o 9430 veio exatamente para acabar com essa aplicação.
Quanto ao lançamento, ele não impugna nada concretamente dos valores lançados, tá? Então somente esses argumentos genéricos em relação a isso. E quanto à multa qualificada, eu sigo mais na frente com alguns pontos que eu justifico aí a manutenção da multa e também a responsabilidade solidária. Então peço aí que vocês sigam aí para a página 13 do voto, onde eu sigo com minhas observações. A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática. E aí trago aqueles argumentos a respeito do artigo 42, que são conhecidos aqui da gente, quanto à sua aplicação, validade, dizendo que diante da falta de explicação caberia ao contribuinte provar a origem, ou falta de escrituração, caberia ao contribuinte comprovar a origem desses depósitos, não comprovando, né, aplica-se o artigo 42, né, a presunção do artigo 42, e sigo aqui, diante da falta de apresentação de documentos que comprovasse a movimentação, o auditor efetuou o lançamento dos autos para ação em discussão, cumprindo as obrigações impostas pela legislação. Assim, diante da falta de comprovação, plenamente aplicável a presunção legal, a qual é relativa, cabendo ao recorrente trazer provas para elidi-la, o que não fez. Quanto ao arbitramento, o mesmo não foi impugnado, então somente fora requerida a dedução dos valores recolhidos na sistemática de simples, o que foi acatado pela DRJ para deduzir os valores comprovadamente recolhidos. Em recurso, o contribuinte não contesta a decisão nesse ponto. No que se refere à multa qualificada e à responsabilidade solidária, a decisão recorrida é irretocável. A prática de declarar ao fisco de forma reiterada a parcela ínfima ou nada da receita oferida, ocultando o efetivo valor da obrigação tributária principal, constitui fato que evidencia intuito de fraude, implica em qualificação de multa de ofício, além de formalização de representação fiscal para fins penais. Não se trata de mero inadimplemento ou equívoco do contribuinte, que omitiu receita de forma permanente ao longo de todo o período fiscalizado. E não foi apenas isso. A fiscalização comprovou e as partes confessaram a utilização de interpostas pessoas, a utilização do laranja. O senhor Antônio Miguel, no termo de constatação de folha 8, confessa ser o efetivo proprietário e administrador de diversas empresas constituídas em nome de terceiros, entre elas a recorrente. Além disso, foi juntada aos autos procuração pública outorgada pelo sócio de direito da recorrente ao sócio de fato, o senhor Antônio Miguel. E aí eu coloco aí no voto o termo de constatação com a declaração do próprio senhor Antônio Miguel, que é responsável solidário aí no lançamento. Por sua vez, a folha 94 consta termo de esclarecimentos prestados pelo senhor Flávio Reis, que é o outro solidário. A empresa estava em nome do Flávio Reis e da esposa dele. Tá? Então tem a prova de que a empresa de fato era do senhor Antônio, tem aí a declaração dele em que ele confessa isso, tem a procuração pública passada pelos sócios formais da empresa para o senhor Antônio, a esposa já foi excluída, o Flávio foi mantido e eu estou mantendo também, porque o termo de constatação aqui dele, o termo de esclarecimento prestado pelo senhor Flávio Reis, demonstra que ele tinha total conhecimento do fato. Ele é gerente do grupo empresarial desde 97, trabalha com o senhor Antônio desde 97 e diz que é um pedido dele, ele aceitou ser laranja. Tá? Então, estou mantendo também a responsabilização solidária dele. Resta, portanto, absolutamente clara a intenção dolosa de sonegar, bem como a prática de ilícitos pelos sócios de fato e de direito, razão pela qual deve ser mantida a qualificação de multa e a responsabilidade solidária ao senhor Flávio e ao senhor Antônio Miguel. No mais, a decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total consonância. Desta feita, nos termos da faculdade garantida, adota pelo artigo 57 do regimento do CARF, adota a decisão da RJ como razões de decidir, acrescidas de razões aqui expostas, e vota no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário. As preliminares, ele mistura preliminar com mérito, eu quis deixar aqui que é a questão da impossibilidade de utilização dos extratos bancários, que acaba sendo mérito também, mas de toda forma eu coloquei aqui no dispositivo, que eu estou afastando também, as arguições preliminares. É como voto, presidente. Seria preliminar de nulidade do auto de infração, é isso? Não, ele traz preliminares a respeito da impossibilidade de utilização do extrato bancário, que acaba misturando com mérito, entendeu? Então, assim, talvez eu vou mudar o dispositivo aqui, eu vou colocar, que eu não acho que sejam preliminares propriamente dito. Tá. Eu vou colocar aqui, afastar as arguições preliminares e negar provimento no mérito.
Tá. Se acharem melhor. Porque senão eu posso também só negar provimento, também não tem problema não. Eu acho que sim. Eu acho que para simplificar, negar provimento. Pronto, negar provimento é recurso voluntário. Ok. Ok. Tô camerando. Doutor Daniel, não precisa colocar aí no final aqui nega provimento ao recurso de ofício também, não? Está implícito? Mas é isso. Vocês entendem aí que tem recurso de ofício nesse caso? Não sei, teve? Teve desoneração apenas responsabilidade solidária e o crédito está abaixo do valor de recurso de ofício. Eu acho que não tem. Então não tem, não. Não. Então tá certo. Não, eu pensei que fosse só acima. Se o crédito fosse superior. Não tem. Isso, eu pensei que fosse acima. Tá certo. Não. Tá certo. Acompanha o relator, presidente. Tô Nelson. Presidente, acompanho o voto. Doutora Luciana. Acompanhe, presidente. Doutor Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Ficou bem esclarecido, presidente. Eu acompanho o relator. Ok, então. Então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Passemos ao item 3, conselheira Letícia, recorrente Consultoria de Imóveis Santa Paula Limitada. Bem, presidente, bom dia a todos. Esse processo é uma autuação de imposto de renda, PIS, CSL e COFINS, da empresa da contribuinte, que é aquela questão de sigilo bancário, da RMF. Eles demonstraram com o extrato da movimentação financeira que a movimentação era muito superior ao valor. Houve arguição de nulidade, cerceamento de defesa, devido processo legal, que são aquelas nulidades que o contribuinte coloca quando realmente não tem muita argumentação. A questão também da prova que seria ilícita, que seria essa questão das contas bancárias. Argui que essa não é uma presunção de omissão de receitas, a simples movimentação financeira, que não existiria legislação para que fosse autuados também o PIS, a COFINS e a CSL. Argui também a questão da 9718 de 98, porque ele fala que foi julgada a inconstitucionalidade da 9718 por causa daquela questão da emenda constitucional 20, aquela matéria anterior, e com relação a isso, à época do julgamento pela delegacia, ainda não havia decisão definitiva no Supremo. Argui também o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que os juros Selic não deveriam ser aplicados, que a multa de 75 seria abusiva, e da não incidência do juros sobre a multa. Eu estou fazendo toda essa consideração com relação à manifestação à impugnação, porque ela é exatamente a cópia do recurso. O recurso está exatamente o mesmo. Quando teve julgamento pela delegacia, foi julgado totalmente improcedente a impugnação, inclusive com relação a 9718 e também ao ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Como essa matéria já é uma matéria muito conhecida aqui na turma, já batida, e como o recurso foi exatamente a cópia da decisão, eu estou adotando a decisão por seus próprios fundamentos e simplesmente estou alterando essa questão da 9718, porque, obviamente, o Supremo
já se manifestou definitivamente sobre esse assunto, e aí já passando ao voto, no recurso e na impugnação também, eles pediram perícia para essa questão. Eu estou apenas alterando em relação a 9718 o voto da delegacia de origem, né, porque já tem o julgamento definitivo do Supremo, e estou falando que essa questão pode ser verificada e pode ser modificada quando houver a cobrança desses valores, né. Com relação também à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, também estou divergindo da delegacia de origem, em virtude também do plenário do Supremo, apesar da decisão ainda não ser definitiva. Aí eu estou citando também uma solução de consulta interna da COSIT, que fala sobre a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O juro Selic aplicado, também estou citando súmula, enfim, mantendo a decisão. A multa também, ela é simplesmente a multa legal, não, e também cito a súmula 2 sobre a questão da inconstitucionalidade, que não podemos nos pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Juro sobre multa também eu estou mantendo, e também estou citando a súmula. Então, senhor presidente, a conclusão, eu estou negando o provimento às preliminares arguídas, que foram as mesmas preliminares arguídas na impugnação, estou mantendo essa fundamentação, e que seria tão somente com relação à nulidade da autuação e à nulidade do RMF, e dando parcial provimento ao recurso da contribuinte para excluir o PIS/COFINS sobre as receitas financeiras e o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, é esse meu voto, presidente. Eu não sei se fui muito rápida, mas é porque é uma questão que realmente nós já julgamos aqui diversas vezes e é uma matéria que todos conhecem. Então, é como voto, presidente. Muito bem. Doutor Camerano. Eu só estava vendo aqui a questão do ICMS, né, mas parece que a solução da consulta aqui da COSIT meio que estabeleceu, né, os procedimentos, as orientações, né. Esse acordo da DRJ, ele é anterior a essa solução da COSIT. Isso, exatamente. Por isso que, na verdade, essas duas questões, tanto da 9718 quanto o ICM na base de cálculo do PIS e COFINS, eles são posteriores ao acórdão da DRJ. Por isso é que aqui eu estou dando, mas não porque mudou a fundamentação da defesa, que a defesa é exatamente a mesma, ipsis liter, mas simplesmente porque a jurisprudência alterou e tem essa solução de consulta, apesar de não ter o trânsito em julgado dessa questão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu não li essa consulta toda, não. No final, ela estabelece o quê? Porque a Procuradoria entrou para modular os efeitos, né? Sim, a Procuradoria entrou para modular os efeitos. Basicamente, ele fala como é a forma de cálculo do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, como que vai ser feita essa exclusão, sabe, doutor Camerano? Sim, no caso, a unidade lá vai obedecer esse vai obedecer o dispositivo. Fazer a dedução. Isso. Mas no caso de modulação, qual é o ano que eles vão fazer o corte? Pode ser que não abarque o período aqui né? Isso aí realmente eu não sei, mas de qualquer forma... Mas essa questão da modulação não importa, porque aqui não é definitivamente julgado. A modulação ele aplica para as ações judiciais. Vai só nos últimos 5 anos, enquanto não houver decadência, ou sei lá, ou prescrição. Mas Nelson, a questão da modulação que se faz no STF é para...
se eu puder terminar, a modulação que se faz no STF é para as ações judiciais, né, para você pedir a restituição. Aqui eu estou falando de um lançamento... A partir de que ano que cabe? Nelson, se eu puder finalizar, aí eu explico, porque eu não estou conseguindo finalizar o meu raciocínio. A modulação que se faz no STF é para fins de pedidos de restituição e para as ações judiciais existentes ou que venham a ser propostas depois. Aqui eu estou falando de um lançamento que não está definitivamente constituído, que está sendo discutido ainda no âmbito administrativo. Então, não há o que se falar de modulação dos efeitos de decisão judicial. Tá? Então, pelo menos essa A exclusão? Bom, assim, eu expus minha posição. Eu expus minha posição, presidente. Eu já antecipo que eu acompanho. Mais alguma consideração? Não, então é isso, presidente. A solução aqui da COSIT já determinou como é que se faz o cálculo, né, da dedução, né? Eu acompanho a relatora. Muito bem. Doutor Daniel, acompanha a relatora. Doutor Nel. Sou eu votando agora? Sim. Presidente, eu só discordo nessa parte do ICMS, porque isso ainda vai ser decidido pelo Supremo, não há ainda essa modulação, então nessa parte eu não reconheço, né? Deixa eu ver aqui. Em relação ao resto, ok. O resto está tudo ok. Porque depois, lá na execução do acórdão, é que vai se aplicar o que o Supremo decidir, né? Tá ok. Doutora Luciana. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Wilson. Considerando que ele vai estar fazendo um cálculo, levando em consideração a COSIT, eu acompanho a relatora, presidente. Ok. Doutora Letícia. Doutora Letícia, não. Doutora Letícia já votou. Da Mauritânia. Acompanha a relatora, presidente. Tá, também acompanha a relatora. Então, temos, por unanimidade de votos, negar provimento às preliminares de nulidade da autuação e, no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso para excluir o PIS e a COFINS, incidência sobre receitas financeiras, e o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, mantendo parcialmente o lançamento. Vencido o conselheiro Nelson, que não excluía o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ok? Muito bem. Só para anotar aqui. Tá. Muito bem. Item 4, doutora Luciana. Parque Móveis, Construções Limitada. Bom dia a todos. Esse processo da Parques Móveis trata-se de um auto de infração por omissão de receita decorrente de depósitos bancários com origem não comprovada. No caso aqui, foram lançados, né, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, sobre os valores considerados omitidos. O contribuinte em impugnação declarou que não tinha informação para prestar com referência às contas bancárias mantidas no Santander, Caixa Federal ou e em relação à conta do Banco do Brasil, esclareceu que o valor movimentado decorre de empréstimo contraído no ano, contanto não apresentou nenhum documento. Embora não tivesse sido apresentado nenhum documento ou alegação da parte no sentido de evidenciar a origem dos depósitos, a DRJ tomou cuidado, né, de fazer a verificação aqui, depósito a depósito, e das transações cruzadas entre as contas que o
contribuinte arguiu como origem de sua defesa. Aqui, no caso, na ADRJ foram identificadas algumas transferências, né, entre contas, e o valor que foi identificado, ele foi excluído da base de cálculo. Por isso, a procedência parcial. Além dessa situação, o contribuinte também havia alegado, né, a redução da base de cálculo em 50% e também a redução das alíquotas, né, pedindo a aplicação de 12% para a contribuição e 8% para imposto de renda, ao passo que ele seria empresa cuja prestação de serviço seria também obra da construção civil, né, dentre suas atividades também. Ele pediu a exclusão da cobrança dos juros de mora sobre a multa de ofício e também que fossem ilididas as cobranças de PIS e COFINS. Analisados os argumentos todos, né, realmente foi considerada a questão da adequação, né, da contribuição social e a comprovação de parte de uma pequena parcela aqui dos depósitos entre as contas da própria empresa. Intimada a decisão, ele apresentou o recurso voluntário e no recurso voluntário, basicamente, ele insiste, né, no argumento já rechaçado pelo acórdão de origem, de que, tratando-se de omissão de receita para efeito de imposto de renda, deveria ter sido considerado o lucro correspondente a 50% dos valores omitidos e não a sua integralidade. Com relação aos demais argumentos, ele aduz que o ônus da prova seria do fisco em relação à questão das omissões e que, por serem operações de data muito antiga, ele também não disporia mais desses documentos para demonstrar, né, a origem, principalmente do valor de R$100 mil aqui, que ele aduz ter sido originado de empréstimo junto ao Banco do Brasil. Passando ao voto, presidente, nós temos que aqui, diante desses argumentos, né, o primeiro argumento relativo à questão da tributação em separado da receita omitida, ou a redução da base de cálculo em 50% para as empresas optantes do lucro presumido, essa legislação, ela foi revogada, né, desde da Lei 9.249 de 95, assim como já havia sido observado pela DRJ, e não se aplica mais ao caso presente, né, cujos fatos foram de 2007 em diante. Em relação à comprovação de origem, né, dos depósitos bancários ou da receita dita por omitida, também a contribuinte, inclusive, ela chega a admitir no recurso voluntário que não dispõe mais desses documentos, né, até por serem operações muito antigas. Então, a falta de comprovação mesmo quanto à origem dos recursos, eu não vejo como, né, alterar aquilo que já foi decidido pela DRJ. Por essas razões, mantém a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos. Ante exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Muito bem. Alguém quer tirar alguma dúvida? Fazer algum questionamento? Passemos à votação, então. Tô Camerano. Acompanhe a relatora, presidente. Tô Daniel. Com a relatora, presidente. Tô Nelson. Presidente, voto com a relatora. Tô Wilson. Concluído. Tô Letícia. Acompanhe, presidente. Tô Mauritânia. Com a relatora, presidente. Ok. Então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Com isso, gente, o item 5, 6 e 7 foram retirados de pauta, apesar de não constar aí da pauta anotada a retirada de pauta do item 7, tá?
Eu creio que ocorreu um erro lá por parte do CEPAG. Eu já solicitei a retirada e, de qualquer forma, estou retirando. Tá ok? Porque é um processo do Dr. Carlos André, tá? Então, que fique registrado que eu estou retirando de pauta por conta da ausência justificada do conselheiro Carlos André, o item 7. Os itens 5 e 6 já haviam sido retirados a tempo. E assim a gente encerra a sessão da manhã do dia 10 de novembro de 2020, tá ok? Pediria a Fabiana que encerrasse a gravação, por gentileza.